Você sabia que a farinha de mandioca, tão comum na mesa dos brasileiros, pode estar aumentando o risco de diabetes, inflamações e até acelerando o envelhecimento? Pois é, aquilo que parece inofensivo, uma farofinha no almoço, um pirão ou aquela farinha para engrossar o feijão, pode estar sabendo mais sobre a sua saúde do que você imagina. E o pior, muitas pessoas acima dos 50 anos consomem esse alimento todos os dias, acreditando que ele é natural e, portanto, inofensivo. Mas o Dr. Lair Ribeiro, um dos médicos mais respeitados do país em nutrição e medicina ortomolecular, alerta: o natural nem sempre é saudável, depende do quanto, de como e de quem consome. Então, no vídeo de hoje, você vai entender por que a farinha de mandioca pode ser perigosa, o que ela faz dentro do seu corpo e como substituí-la por opções muito mais saudáveis sem abrir mão do sabor. Dona Helena, 63 anos, sempre foi fã de uma boa farofa. Todo almoço, sem falta, colocava uma colher generosa no prato. Ela achava que era algo simples, feito da terra, como ela dizia. Mas, com o tempo, começou a perceber que estava sempre cansada, inchada, e o médico avisou: seu açúcar está subindo, dona Helena. Ela ficou surpresa. Mas eu nem como doce, doutor. E aí veio a resposta. Mas a senhora come farinha de mandioca todos os dias, e isso é quase a mesma coisa, e é sobre isso que precisamos falar. A farinha de mandioca é, sem dúvida, um alimento muito energético, mas é justamente aí que mora o perigo. Segundo o Dr. Lair Ribeiro, a mandioca é rica em amido de rápida absorção, o que significa que, ao ser digerida, ela se transforma rapidamente em glicose no sangue, ou seja, açúcar puro. O índice glicêmico da farinha de mandioca é um dos mais altos entre os alimentos naturais, podendo aumentar a glicose tanto quanto o pão branco ou o arroz polido. E o que acontece quando isso se repete todos os dias? O corpo passa a produzir muita insulina, o hormônio responsável por controlar o açúcar no sangue. Com o tempo, esse excesso de insulina pode causar resistência insulínica, diabetes tipo 2, acúmulo de gordura abdominal e até inflamação crônica, algo que o Dr. Lair Ribeiro chama de a raiz silenciosa das doenças modernas. E tem mais. A farinha de mandioca é quase desprovida de fibras e proteínas, ou seja, ela não sustenta, não nutre e eleva rapidamente o açúcar no sangue. Por isso, o Dr. Lair sempre alerta. O problema não é a mandioca em si, é o exagero e o hábito de substituir alimentos ricos em nutrientes por fontes de calorias vazias. Depois dos 50, o metabolismo já está naturalmente mais lento. O corpo gasta menos energia, a produção hormonal diminui e o risco de inflamações aumenta. Nessa fase, alimentos de alto índice glicêmico, como a farinha de mandioca, agem como combustível para doenças. Ela pode causar aumento da glicose e da insulina, levando ao diabetes, retenção de líquidos e inchaço devido à sobrecarga nos rins, cansaço constante, pois a energia do amido é rápida e passageira, acúmulo de gordura no fígado, prejudicando a desintoxicação natural do corpo, e até envelhecimento precoce da pele, porque o excesso de glicose danifica o colágeno, um processo conhecido como glicação. O resultado? Mais rugas, mais cansaço e mais doenças inflamatórias. Tudo causado por algo que muita gente ainda acredita ser inofensivo. Felizmente, existem substituições simples e poderosas. O próprio Dr. Lair Ribeiro recomenda que o brasileiro reaprenda a compor o prato, reduzindo o amido e priorizando fibras e gorduras boas. Algumas opções saudáveis incluem farinha de linhaça dourada, rica em ômega 3 e fibras, ajuda a controlar a glicose. Farinha de amêndoas, contém gorduras boas e baixo índice glicêmico. Farinha de coco, excelente fonte de fibra natural, ajuda o intestino e dá saciedade. Farinha de aveia, moderadamente glicêmica, mas cheia de beta-glucanas, que protegem o coração.
Essas alternativas não apenas reduzem o impacto no açúcar do sangue, como também fornecem vitaminas, minerais e energia de qualidade. Pensa assim: a farinha de mandioca é como gasolina de avião num carro pequeno. Ela queima rápido demais e deixa o motor sobrecarregado. Já farinhas como a de linhaça e de coco são gasolina aditivada, queima devagar, dura mais e protege o motor. E o motor, no caso, é o seu corpo. Depois dos 50, ele precisa de combustível limpo, com energia de longa duração. Por isso, não é sobre deixar de comer farinha para sempre, mas sim sobre comer com consciência e equilíbrio. Então, se você tem mais de 50 anos, repense o uso da farinha de mandioca. Ela pode ser gostosa, mas o preço que o corpo paga pode ser alto demais. Substitua, teste novas receitas e perceba como o seu corpo responde. Em poucas semanas, você pode sentir mais energia, menos inchaço e até melhora na pele. E como disse o Dr. Lair Ribeiro, você não envelhece por causa do tempo, envelhece por causa dos hábitos. Agora é a sua vez de mudar os hábitos. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você ainda consome farinha de mandioca no seu dia a dia? A sua participação ajuda a levar esse alerta para muito mais pessoas.